Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3. Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 3. Iremos ler até o versículo de número 10. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a oportunidade e a confiança do grupo Aliançados em Cristo. Que Deus continue abençoando este grupo para a glória de Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa também, que sempre me acompanha, me incentiva na obra de Deus. Quantos acharam, digam amém. E os crentes aí vão, se puderem, fazer um favor também. Se você vê que tem alguém aí do seu lado que não tem a Bíblia, compartilhe a leitura da Bíblia com ele, com esta pessoa também, tá certo? E a Bíblia nos diz assim: Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Meus irmãos, este evangelho que leva o nome de João, ele foi escrito por uma testemunha ocular que se encontra aos pés da cruz, lá no capítulo 19, versículo 35 deste livro, quando ele escreve dizendo: aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, porque ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha, para que vocês também creiam. Ou seja, já começamos a saber que o objetivo desse evangelho é dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ainda em João capítulo 20, versículo 30 e 31, ele nos diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, querido amigo e amiga que nos visitam nesta noite, este livro foi escrito pensando em você. Este livro foi escrito pensando em nós. Para quê? Para que creiamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que Jesus Cristo transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí alguém pode dizer: Jesus só fez essas coisas que estão escritas aqui neste evangelho, nesses livros? Não. O próprio João, no capítulo 21,
versículo 25, ele diz que Jesus Cristo, ele fez também muitas outras coisas, mas se cada uma delas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Tem coisas que Deus, que Jesus Cristo faz em nossas vidas que nós não conseguimos descrever. Só pelo fato de você estar aqui hoje é graças a Jesus Cristo. O fato de você acordar todos os dias, você deve isso a Jesus Cristo, porque Ele é autor da nossa vida. Foi Ele que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. É Ele que nos deu a vida. Foi Ele que te deu o privilégio do fôlego de vida, e é Ele que te dará a oportunidade de estar aqui nesta noite ouvindo a palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. E agora a gente chega ao texto, no versículo de número 4, quando ele escreve dizendo: era necessário passar por Samaria. Jesus estava saindo da Judeia, ele estava indo outra vez para a Galileia, como diz no versículo de número 3. E para Jesus Cristo fazer essa viagem, ele tinha 3 rotas, ele tinha 3 opções para chegar até Samaria. Mas o evangelista, ele é enfático a dizer no versículo de número 4 que era necessário passar por Samaria. Então ele tinha um primeiro caminho que era pelas proximidades da costa, era um caminho um pouquinho mais longo, mas Jesus também poderia ter ido por lá. O segundo caminho, Jesus ele poderia ir também através da Pérea, era um outro caminho que não passava por Samaria, mas Jesus Cristo, ele escolhe passar pelo centro de Samaria, irmão Ribamar. Mas muitos judeus, eles evitavam a passar por Samaria, porque mais à frente o evangelista, ele próprio começa a dizer que os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles tinham uma rixa já muito antiga, eles tinham uma briga antiga, e muitos judeus não se davam com os samaritanos e vice-versa. Por isso que quando os judeus estavam em viagem, eles evitavam passar por lá. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele passa por Samaria, não por ser um caminho mais curto, mas primeiro porque quando Jesus está, não tem lugar de contenda. Onde Jesus está, não tem medo algum, porque nós temos a certeza que Deus está conosco. E o segundo motivo para Jesus passar por Samaria é porque ele sabia que lá tinha pessoa, ou melhor dizendo, pelo menos uma pessoa sedenta para ouvir a palavra dele. Jesus, ele já tinha na agenda do céu um encontro marcado com esta mulher samaritana. Pastor Osiel, irmão José Antônio, nós não estamos aqui à toa em Rosário e também aqui na comunidade de São Simão. Isso não é apenas uma agenda humana, não. Mas isto também é permissão de Deus estarmos aqui neste encontro com você, porque nós viemos aqui com uma missão, que é trazer, que é levar a palavra de Jesus Cristo até você, que é trazer essa mensagem de água viva que jorra para a vida eterna. Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir, e então ele chega a Samaria, e aí mais precisamente nessa cidade de nome Sicar, e Sicar significa a cidade dos bêbados, cidade de beberrões. Era uma cidade que estava sedenta, mergulhada, imersa no pecado. E Jesus Cristo, no versículo de número 6, ele assentou-se junto à fonte, e isso já era quase meio-dia, quando de repente chega a mulher samaritana, e Jesus pede a ela água para beber. E aí, essa mulher, então, ela começa a ficar surpresa. Por que que sendo tu, judeu, dirige a palavra a mim, me pede água para beber? Para vocês terem uma ideia, o negócio era tão sério que um rabino, mesmo se a mulher fosse a esposa dele, ele não poderia falar com essa mulher em público.
um rabino não poderia direcionar a palavra a uma mulher em público. E Jesus Cristo, sendo judeu, além de falar com a mulher, ela é samaritana, mulher pecadora, e Jesus Cristo ainda pede uma gentileza a ela. Ele pede água para beber. E então, no versículo de número 8, nos diz o seguinte: que os discípulos eles tinham saído à cidade para comprar comida. Eles não estavam lá com Jesus Cristo, mas no versículo 9, a mulher samaritana faz a pergunta a Jesus: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E no versículo de número 10, Jesus já começa a pregar para aquela mulher. E Jesus então se direciona a ela e diz: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e ele te daria água viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher não entende nada. E aí ela começa então a perguntar: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, e aí como é que tens aí água viva? E aí ela começa a perguntar se ele é maior que Jacó. E aí Jesus começa a dizer para ela: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Que as coisas do mundo não satisfazem, que a água que muitas pessoas bebem do mundo, ou seja, isso aqui metaforicamente falando, você que está imerso de repente no vício, você que não pode ficar ser uma semana para ir na festa, ou no bar, ou sem fumar, você fuma hoje, mas daqui a pouquinho vai sentir vontade de novo, você fica escravo do pecado, você fica escravo do vício. Então nada que o homem jogue para dentro do coração o satisfaz. E a água do poço de Jacó, ele não satisfaz para sempre. Uma hora aquela mulher ia ter que voltar lá novamente, ela teria que pegar água novamente. E muitas pessoas infelizmente estão também dessa forma, até mesmo no consumismo. Compra uma coisa hoje, compra uma coisa amanhã, mas isso não preenche no coração dela. De repente você está aqui, mas você sente o vazio dentro de si. Você pode ter tudo, você pode ter todas as coisas dentro da sua casa, você pode usar o seu dinheiro para comprar o que você quiser, mas você está sentindo algo que falta dentro de você. E que sabe o que está faltando para você? Falta a fonte de água viva, que é Jesus Cristo, e que derrama sobre todos nós. Aleluia. E essa água do poço de Jacó é de quantidade limitada, porque uma hora aquela água vai diminuir, uma hora também no verão brabo aquela água pode desaparecer. Mas a água que Jesus concede é um manancial completo. A água que Jesus concede é uma água perpetuamente que jorra para a vida eterna. Louvado seja Deus. Mas, irmão Gleidson, que água é essa? Que água da vida é essa que você está falando? A promessa de Deus é derramar água sobre o sedento. Isaías capítulo 44, versículo 3 nos diz: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca.
Irmãos, essa água não será derramada só em São Simão. Essa água não é derramada somente em Rosário ou somente em São Luís, mas essa água é derramada sobre todos. Ele derramará sobre o seu Espírito Santo sobre todos aqueles. E por isso Jesus, ele nos convida desde Isaías capítulo 55, dizendo: vós, todos os que têm sedes, vinde às águas. Louvado seja Deus. Aleluia. E ainda, ele continua a dizer em Isaías: vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Então, quando estamos falando de água, nós estamos falando do Espírito Santo. Quando estamos falando de água, porque aqui há um contraste muito grande. A água do poço de Jacó está simbolizando a antiga ordem herdada tanto por samaritanos como também para judeus. E aqui há um contraste dessa nova ordem, ou seja, o dom do Espírito Santo. Quando Jesus fala de água viva, ele está falando da água eterna. Ele está falando do Espírito Santo que será derramado sobre todos. Por isso, em João capítulo 7, versículo 37, ele mesmo diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba desta água, porque Jesus é a nossa fonte de água viva. Jesus é a fonte de água que derrama sobre todos os sedentos. Louvado seja Deus. E aí ele continua dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Louvado seja Deus. Muitas pessoas por aí afora querem crer em Jesus de qualquer forma, querem adorar a Deus do seu jeito, mas ele é enfático a dizer: não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus Cristo que diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão para o seu ventre. Louvado seja Deus. Aleluia. E no versículo de número 15 do capítulo 4 eu quero destacar o seguinte: que Jesus, ele chega e ele diz para aquela mulher, aliás, no versículo 16: vai, chama o teu marido e vem cá. Percebam que Jesus, ele muda propositalmente o tema da conversa. Que Jesus, ele muda de repente o sentido da conversa, mas para um propósito. E aí no versículo de número 17 a mulher responde: não tenho marido. E aí Jesus, ele responde: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aqui a mulher percebe que Jesus Cristo é profeta de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como eu já falei antes, aqui o objetivo desse livro é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando Jesus agora revela o passado dessa mulher, ele está mostrando para ela que ele é o mestre dos mestres, que ele é o Messias que havia de vir, que ele é o Filho de Deus encarnado que está falando com ela neste momento. Mas perceba uma coisa: esta mulher era, claro, estava em ato de prostituição. Já teve vários maridos e agora o que ela estava se relacionando não era o dela. Mas Jesus não chama ela de prostituta. Jesus olha para ela e diz: mulher. Aleluia. Jesus olha para ela e diz: mulher. Porque Jesus não vê como eu vejo. Jesus não vê como o mundo vê. De repente lá no mundo alguns ou muitos te chamam pelo apelido, mas nós servimos a um Deus que ele nos chama pelo nome.
Nós servimos a um Deus que Ele nos dá dignidade. Nós servimos ao Deus que respeita a nossa essência. Nós servimos a um Deus que Ele tira o homem, Ele tira a mulher do lamaçal do pecado. Ele restaura a dignidade dessa pessoa e agora o chama para um concerto.